bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai conferir aqui os gols da partida entre Coritiba versus Amazonas, que terminou tudo igual. Um para a equipe do Coritiba, um para a equipe do Amazonas. Empate que, sinceramente falando, foi até um bom resultado, né? Diante de toda a circunstância que estava ali a partida, né? Tudo que estava envolvido. Eu sei que o Amazonas está na zona do rebaixamento, precisava da vitória, mas era um confronto fora de casa contra um time que estava lutando pela liderança da Série B. Então, o empate até que não foi tão mal assim. Mas a gente vai comentar tudo isso daqui a pouquinho, porque antes disso, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pra gente, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Pessoal, antes de começar aqui, pessoal, quero agradecer aqui aos 700 inscritos aqui no canal Amazon Futebol FC. É realmente uma marca muito importante para mim, né? Que, sabe, é complicado fazer conteúdo para cá, né? Porque é uma série de desafios que a gente tem por aqui, né? Que a gente enfrenta diariamente. Tem a questão também do meu trabalho, né? Que eu tenho que tirar um pouco de tempo do meu trabalho para poder me dedicar aqui ao canal. Então, realmente, são vários desafios que a gente enfrenta, né? Para poder trazer aí os conteúdos para vocês. Mas eu estou muito feliz, né? Por esse momento aqui do canal. Realmente, conquistar cada um de vocês é realmente um desafio também à parte, né? Porque hoje em dia o público, né, da internet é muito exigente. Então, cada vez mais a gente tem que evoluir, né? Tentar crescer, não só realmente aqui no YouTube, né? Na questão realmente do canal, mas também evoluir, né? A questão de comunicação, questão de conteúdos, né? Para poder agradar a cada dia mais vocês. Então, pessoal, muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês que participa aqui dos vídeos, né? Participo das transmissões. Então, muito obrigado de coração. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o vídeo. Antes, deixa eu dar os devidos créditos aqui de imagem para o canal Esporte Manaus TV. Eu sempre falo deles por aqui, né? Então, todos os créditos aí das imagens para eles, eu tirei de lá as imagens e também créditos aqui para o canal ESPN. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Vamos lá, ataque da equipe do Coritiba, cruzando na grande área. E o gol, né, do Coritiba. Primeiro gol da partida. Normalmente o gol da equipe do Coritiba. Normalmente, ó. O grande problema da equipe do Amazonas é justamente com que a zaga, né? A zaga não acompanha a jogada. Isso que eu reclamo demais, né? É sempre um erro de marcação, né? Você pode ver que tá um monte de jogador da equipe do Amazonas ali naquele bololô, né? Ali dentro da grande área, mas ninguém sobe de cabeça, ninguém acompanha a jogada, né? Praticamente marcam a bola, né? Todo mundo fica olhando para a bola e esquece, né? A movimentação ali ofensiva do time adversário. Novamente o gol da equipe do Coritiba, ó. Jogada, posso até dizer, ensaiada, né? Subiu com liberdade, cabeçou no canto, sem chances aí do gol da equipe do Amazonas de poder fazer alguma coisa, né? 1-0 para a equipe do Coritiba. Ataque da equipe do Amazonas, bom passe na grande área, ó, chute. Bom chute aí do Ramírez, né, que empatou aí a partida, 1-1, novamente a jogada, hein. O passe foi sensacional, né, olha só. Engraçado o vácuo, né, aqui também na defesa da equipe do Coritiba, olha só. O passe foi sensacional, né, percebeu o jogador aqui pelo lado direito de ataque, não, o jogador aqui do Amazonas, ó. Tocou, né, time do... Olha só a defesa da equipe do Coritiba, né? Totalmente bagunçada. Lembra muito do Amazonas, né? Totalmente bagunçada aí, totalmente espalhada aí. Na verdade, os jogadores estão tudo concentrados aí na intermediária de defesa, né? Realmente é estranho, né? O passe foi genial. Olha só sabe aquele buraco no meio da defesa da equipe do Coritiba, né? E o jogador foi muito esperto, né? Percebeu a movimentação aí do Ramírez, fez o passe, ó, genial. O Ramírez foi esperto também, né? Dominou e já chutou, né? Não foi aquela coisa de pegar, ajeitar, não. Pegou, no chutou no pro gol e acabou fazendo o gol de empate. Então, normalmente aqui o gol da equipe do Amazonas, ó. Eu passo aqui para minha direita, dominou, veio avançando, tocou na grande área e o Ramírez foi lá e fuzou e acabou fazendo o gol de empate. E assim, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte. Eu tô com a tabela de classificação aqui da Série B. É o seguinte. O Amazonas com esse empate chegou a 19 pontos. Está na 19ª colocação.
Então, se o Amazonas tivesse vencido, chegaria a 21 pontos e poderia até sair da zona do rebaixamento, né? Então, sabe, o Amazonas poderia ter escapado de forma temporária, obviamente, né? Aí da zona do rebaixamento. Então, assim, o empate em si, se a gente pegar aí pela circunstância aí que se encontra a equipe do Amazonas, né? Brigando aí para poder não cair para a Série C, o empate em si foi ruim. Se a gente pegar por esse aspecto. Mas, se a gente pegar pelo aspecto que era fora de casa, era contra a equipe do Coritiba, que é uma equipe que está brigando aí para poder assumir a ponta do campeonato, né? Inclusive, o Coritiba, se tivesse vencido, teria ultrapassado a equipe do Goiás e seria líder da Série B. Acabou vacilando, né? Acabou empatando com a equipe do Amazonas e acabou ficando na segunda colocação. Então, assim, se a gente pegar por todos esses aspectos aí, o empate não foi ruim, porque foi fora de casa, contra uma equipe forte, né, que está com um time até bem montado, né, nesse ano, como é o Coritiba. Então, o empate em si não foi ruim, tá bom? Agora, o que realmente foi ruim foi o Amazonas não ter ganhado do Paysandu no jogo anterior, né? Desculpa. Porque isso que foi ruim. Porque o Amazonas teve 2 jogos consecutivos em casa. Um contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que acabou vencendo muito bem, né? 3-0. E depois, né? Contra a equipe do Paysandu, acabou empatando, né? Então, isso daí que é ruim. Porque se o Amazonas tivesse vencido o seu jogo contra o Paysandu, chegaria a 20. E com esse empate, chegaria a 21 pontos. Entendeu? Então, o Amazonas poderia muito bem estar fora da zona do rebaixamento. Entendeu? Os resultados. Mas não. Sempre a equipe vacila, né? Sempre a equipe, sabe, dá uma bobeada. E nesse jogo em si, o Amazonas não jogou ruim. Não foi uma péssima partida da equipe do Amazonas. O Amazonas até que tentou encarar a equipe do Coritiba, que obviamente estava jogando em casa, pressionou, teve aquele momento de pressão que realmente levou vários sustos à equipe do Amazonas, mas em si a equipe não jogou ruim, né? Foi até uma partida bem, assim, mediana, né? Da equipe do Amazonas. Só que a equipe realmente, às vezes, perde uns gols bestas, né? Por exemplo, no primeiro tempo, cara, teve uma chance ali da equipe do Amazonas que o Amazonas poderia ter abrido pra cá, né? Poderia saltar na frente da equipe do Coritiba. Se tivesse feito o primeiro gol, poderia ter mudado o jogo, né? Mas não. O Amazonas perde muito gol, né? E tem que, sabe, dar uma melhorada nisso, né? Tem que melhorar esse aspecto, né? De finalização, porque o Amazonas peca demais nas finalizações. Se eu não me engano, também teve um gol anulado, né? Da equipe do Amazonas aí também. O Amazonas também teve um gol anulado. O Coritiba também teve várias oportunidades aí de até vencer a partida, né? Pressionou demais. Então, assim, empate, ao meu ver, foi um resultado bom, porque foi um empate fora de casa. Mas, assim, para o Amazonas realmente conseguir sair aí da zona do rebaixamento, tem que ter uma sequência. E é aí que está justamente aquele fator que eu falei, né? O Amazonas em casa tem que pegar e tem que vencer seus jogos. Fora de casa, né? Busca um pontinho, né? Se conseguir a vitória, ótimo, tá de bom tamanho, mas o ideal é pontuar fora de casa. É isso, pontuar fora de casa e dentro de casa fazer o seu dever de casa. O problema geralmente é jogando dentro de casa, né? Porque o Amazonas muitas vezes jogando dentro de casa joga mal, né? Joga muito mal. E às vezes joga melhor fora de casa do que, sabe, fora de casa do que dentro de casa, né? Então, assim, a situação do Amazonas ainda é uma situação complicada, tá bom? Até porque a gente teve times aí que ganharam, né, na rodada aí, que somaram pontos, né, aí, que estão lutando aí também para não cair. Então, a situação ainda, a briga para não cair para a Série C tá muito acirrada, né? Tem muita gente um encostado no outro, né? Olha só para vocês terem uma ideia. O Volta Redonda, né, que venceu, estava na zona do rebaixamento, venceu na rodada, chegou a 21 pontos. Tá na 16ª colocação, né? Tá aí na porta da zona do rebaixamento. Então, o Volta Redonda tem 21 pontos, tem 2 pontos a mais do que o Amazonas, né? Que tem 19. Então, se o Amazonas vencer e a equipe do Volta Redonda perder, quem entra para a zona do rebaixamento é o Volta Redonda. Assim também como a gente tem também o América Mineiro, que é outro também que tem 21 pontos, né? Que se perder na rodada também vai, pode ser ultrapassado e cair aí para a zona do rebaixamento, né? E outra equipe que também pode entrar novamente é o Atlético, né?
que tem 22 pontos. Então, para você ver como que tá a situação aí da Série B, né? Na questão da luta contra o rebaixamento. Então, vamos colocar assim, deixa eu ver aqui, do Atlético para baixo, todo mundo ali tá ameaçado pela zona do rebaixamento. Então, quem pode respirar aí é o Atlético Goianiense, que tem 23 pontos, né? Tá na 13ª colocação, e também o Operário. Mas também, se não se cuidarem, também vão ficar ameaçados aí pelo rebaixamento, né? Então, para ver como é que tá bem acirrado essa questão realmente do rebaixamento. Então, deixa eu ver aqui quem vai ser o próximo adversário da equipe do Amazonas aqui. Olha só, né? Vai ser no próximo sábado e vai ser o Goiás, hein? Goiás em casa. Olha, vai ser um confronto duríssimo para a equipe do Amazonas, que vai enfrentar aí o líder do campeonato, mas é aquela coisa, né? Se a equipe quiser realmente lutar aí para poder não cair, não tem que escolher adversário. Tem que valer o mando de campo e partir para cima, né? Sem medo, com vontade, com dedicação, que para poder realmente encarar a equipe do Goiás, que tem uma boa equipe, né? Tem uma equipe aí bem ajeitada, né? O Goiás, então, vai ser um adversário dificílimo, né? Vai ser um confronto realmente bastante complicado. Mas tem que pensar em vencer. Não pode ter outro pensamento. Vamos entrar pensando em empatar. Sabe, já tá de bom tamanho porque é o líder do campeonato. Negativo. Porque os pontos que o Amazonas perde em casa, vai ter que correr atrás fora de casa. E ganhar fora de casa tá complicado, né? Tá difícil. Então é melhor você fazer algum resultado na sua casa, diante da sua torcida, do que buscar pontos fora. Então, o Amazonas tem que ter mentalidade de time que, sabe, aquela mentalidade de time que quer ser campeão, né? Obviamente que não vai ser, né? E possivelmente nem vai lutar pelo acesso, mas tem que ter a mentalidade que tá valendo um campeonato, porque se o Amazonas conseguir fugir aí da zona do rebaixamento, já vai ser como um título, né? Porque o objetivo da temporada é esse, é justamente a manutenção da permanência aí na Série B. Então, não tem que ter outro pensamento. Então, resta pra gente torcer, né? Para que a equipe do Amazonas possa aí conseguir o resultado, né, positivo. Assim, o Amazonas em si, eu vejo que o Amazonas não tá jogando ruim, né? Não tá, é aquela equipe, sabe, horrível como foi no começo do campeonato. O Amazonas no começo do campeonato da Série B, né? É um time horroroso. Já viu o Amazonas jogando aí na Série B? Jogos realmente tenebrosos. Mas a equipe parece que evoluiu, né? Ao longo do tempo, mas só que essa evolução parece que ainda não é o suficiente, né? Para poder buscar os resultados positivos. Mas aos poucos parece que a equipe está começando a se acertar. O problema é a defesa. A defesa do Amazonas é horrorosa. É muito mal postada ali no campo defensivo. Tem falha de marcação, fora né, as falhas individuais, né, que acaba comprometendo os resultados aí das partidas. Então tem que melhorar muito essa questão defensiva, porque realmente está complicado, hein? E, cara, é difícil, né? Contrata um monte de jogadores aí, parece que não tem solução, né? É inacreditável, né? Eu não sei pra onde vai todos esses jogadores, né? Porque eu vejo a escalação da equipe do Amazonas, é um ou outro aí que é novidade. O restante parece que é a mesma equipe, né? A mesma equipe que jogou no jogo anterior, entra novamente no jogo, sabe? Parece que não tem outros jogadores, né? Contrataram tanto para poder não colocar os caras aí em campo. É complicado, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. O like de vocês é muito importante. Se você não for inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal Amazon Futebol FC, então já se inscrevam aqui no canal. Pessoal, muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!